Muito bem, meus irmãos, hoje nós vamos dar início a mais um vídeo aula, né? Onde vamos trabalhar metodologia do trabalho científico. Né? Como todos nós sabemos, toda conclusão de curso nós precisamos apresentar uma monografia, um TCC, que é um trabalho de conclusão de curso, e essa disciplina é muito importante para que nós possamos fazer um bom uso daquilo que aprendemos e das pesquisas que fizemos para poder apresentar esse trabalho, metodologia do trabalho científico. Definição de ciência. Etimologicamente, o termo ciência provém do verbo em latim sciere, que significa aprender e conhecer. Essa definição etimológica, entretanto, não é suficiente para diferenciar a ciência de outras atividades também envolvidas com o aprendizado e o conhecimento. Segundo Trujillo Ferrari, em 1974, ciência é todo um conjunto de atitudes e de atividades racionais dirigida ao sistemático conhecimento com um objetivo limitado, capaz de ser submetido à verificação. Lacazzi e Marconi, 2007, página 80, acrescenta que, além de ser uma sistematização de conhecimentos, ciência é um conjunto de proposições logicamente correlacionadas sobre o comportamento de certos fenômenos que se deseja estudar. E esses fenômenos, claros, esses levantamentos, eles são feitos pela pessoa que faz a pesquisa, né? Diante do objeto de estudo. Metodologia. A palavra metodologia vem do grego meta, algo, aliás, ao largo, odus, caminho, logos, discurso, estudo. A metodologia é compreendida como uma disciplina que consiste em estudar, compreender e avaliar os vários métodos disponíveis para a realização de uma pesquisa acadêmica. Em um nível aplicado, examina, descreve e avalia métodos e técnicas de pesquisas que possibilitam a coleta e o processamento de informações, visando ao encaminhamento e à resolução de problemas ou questões de investigação, criticidade, né? Suposições, sugestões. A metodologia é a aplicação de procedimentos e técnicas que devem ser observados para a construção do conhecimento, com o propósito de comprovar sua validade e utilidade nos diversos âmbitos da sociedade. A palavra metodologia já nos dá a pista, né, do que é. É o método que você vai utilizar para expor as suas ideias ou para investigar, para pesquisar. Né? Metodologia como método científico. Definições de ciência. Etimologicamente, o termo ciência provém do verbo em latim sciere, né, que significa aprender, conhecer. Isso nós já vimos no slide anterior, é só fomentando agora para a gente entrar diretamente no assunto introdutório. Essa definição etimológica, entretanto, não é suficiente para diferenciar a ciência de outras atividades, também envolvidas com o aprendizado e o conhecimento. Trujillo Ferrari ele vai considerar que a ciência no mundo de hoje tem várias tarefas a cumprir, tais como aumento e melhoria do conhecimento, descoberta de novos fatos ou fenômenos, aproveitamento espiritual do conhecimento na supressão de falsos milagres, mistérios e superstições, aproveitamento material do conhecimento visando a melhoria da condição de vida humana, estabelecimento de certo tipo de controle sobre a natureza. Demo 2000, página 22, em contrapartida, acredita que no campo científico é sempre mais fácil apontarmos o que as coisas não são, razão pela qual podemos começar dizendo o que o conhecimento científico não é. Primeiro, não é senso comum, porque este se caracteriza pela aceitação não problematizada, muitas vezes crédula, do que afirmamos ou temos por válido. É o famoso achismo, né? Eu acho. Disso não segue que o senso comum seja algo desprezível. Muito ao contrário, é com ele, sobretudo, que organizamos nossa vida diária, mesmo porque seria impraticável comportamentarmos-nos apenas com a ciência, como a ciência recomenda.
seja porque a ciência não tem recomendação para tudo, seja porque não podemos dominar cientificamente tudo. No entanto, conforme Demo 2000, o conhecimento científico representa a outra direção, se opõe, invalida-o e, mesmo assim, em todo conhecimento científico há sempre componentes do senso comum, na medida em que nele não conseguimos definir e controlar tudo cientificamente. Né? Na verdade, a ciência, o cientista, na verdade, ele levanta hipóteses, né? Enquanto ele está pesquisando, e esse termo hipóteses nós vamos ver mais adiante, mas o cientista, ele, diante do objeto de estudo, diante do objeto da pesquisa, ele levanta hipóteses, teorias, né? E nós sabemos que as teorias, elas são derrubadas, né? Até que apareça um outro cientista com um outro entendimento, com uma outra visão e com uma outra metodologia de pesquisa para poder colocar uma teoria que se sobrepõe à anterior. Né? Ciência funciona dessa maneira. Segundo, não é sabedoria ou bom senso. A ciência ela não é senso comum. Em primeiro lugar, ela não é senso comum. Segundo, não é sabedoria ou bom senso, porque estes apreciam componentes como convivência e intuição, além da prática historicamente comprovada em sentido moral. Terceiro, não é ideologia, porque esta não tem como alvo central tratar a realidade, mas justificar a posição política faz parte do conhecimento científico, porque todo ser humano também o cientista gesta-se em história concreta, politicamente marcada. Diferencia-se porque, enquanto conhecimento científico busca usar metodologias que, pelo menos na intenção, salvaguardam a captação da realidade. A ideologia dedica-se a produzir discurso marcado pela justificação, segundo o Demo 2000, página 24. Em quarto lugar, não é paradigma específico. Como se determinada corrente pudesse comparecer como única herdeira do conhecimento científico, muito embora lhe seja inerente essa tendência. Demo 2000, página 25. Com maior realismo, o conhecimento científico é representado pela disputa dinâmica interminável de paradigmas que vão e voltam, somem e transformam-se. Com isso, podemos dizer que não é produto acabado, mas processo produtivo histórico, que não podemos identificar com métodos específicos, teorias, datas, escolas e culturas. Apesar das diversas definições de ciência, seu conceito fica mais claro quando se analisam suas características denominadas critérios de cientificidade. Então, vimos aí que a ciência também não é um paradigma específico. Né? Critérios de cientificidade. Tendo visto o que o conhecimento não é, podemos arriscar dizer o que é, conforme Demo 2000, página 25. Do ponto de vista dialético, o conhecimento científico encontra seu distintivo maior na paixão pelo questionamento alimentado pela dúvida metódica, segundo esse cientista, o Demo, que escreveu sobre a ciência. Né? Primeiro, questionamento como método intermitente, dúvida do que vê, não acredita poder afirmar algo com certeza absoluta, expectativa incongruente de tudo criticar, oferecer algo já não criticável. Esses subtítulos aí que a gente está vendo, ele é inerente ao cientista, ele é inerente ao campo da ciência, né? Ela tem um questionamento como método intermitente, ela vai estar sempre questionando, né? Uma dúvida do que vê, ela não acredita naquilo sem antes fazer testes, pesquisa, analisar, para poder dar uma definição do que é. Não acredita poder afirmar algo com certeza absoluta. Eles não acreditam no absolutismo, né? Ou seja, todas as coisas, todos os objetos, a criação,
a natureza, tudo isso não é absoluto, né? Sempre vai ser questionado. Expectativa incongruente de tudo criticar. Oferecer algo já não criticável. Esses são papéis inerentes à ciência. No contexto da unidade de contrários, o caminho que vai é o mesmo que volta. Criticar e ser criticado são, essencialmente, o mesmo procedimento metodológico. Nesse sentido, o conhecimento científico não produz certezas, mas fragilidades mais controladas. Segundo o Demo, 2000, página 25. Questionar, entretanto, não é apenas resmungar contra, falar mal, desvalorizar, mas articular discurso com consistência lógica e capaz de convencer, né? Então, esse questionar não significa que o cientista ele não acredita no fato, ele não acredita naquilo que ele está vendo, mas eu quero mais informações, eu quero mais certezas, eu quero eu quero uma comprovação mais palpável daquilo. Então, é pôr em questionamento mesmo tudo que se pesquisa, tudo que se estuda, né? Para que o discurso possa ser reconhecido como científico, precisa ser lógico, sistemático, coerente, sobretudo, bem argumentado. Isso o distancia de outros conhecimentos, como senso comum, sabedoria e ideologia. Sistematizando, conforme Demo 2000, podemos arrolar critérios de cientificidade normalmente citados na literatura científica. Quais são esses critérios? Objeto de estudo bem definido e de natureza empírica, o empirismo aqui relacionado ao conhecimento, foi pesquisado, foi estudado, foi levantado hipóteses, né? Foi feito um trabalho de pesquisa, delimitação e descrição objetiva e eficiente da realidade empiricamente observável, ou seja, por meio do conhecimento científico, houve essa observação, isto é, daquilo que pretendemos estudar, analisar, interpretar ou verificar por meio de métodos empíricos. Objetivação. Tentativa de conhecer a realidade tal como é, evitando contaminá-la com ideologia, valores, opiniões ou preconceitos do pesquisador. Uma palavra que o pesquisador não vai usar é eu acho. Ele vai investigar para dizer é isto aqui, até surgir uma nova teoria que derrube aquela tese. Refere-se ao esforço sempre incompleto, olha lá, de tratar a realidade assim como ela é. Não se trata de objetividade, porque é impossível, mas do compromisso metodológico de dar conta da realidade da maneira mais próxima possível, o que tem intrigado, ou instigado, aliás, o que tem instigado o conhecimento a ser experimental, dentro da lógica do experimento. Demo 2000, página 28. Discutibilidade significa propriedade da coerência no questionamento, evitando, conforme Demo 2000, página 28, a contradição performativa, ou seja, desfazermos o discurso ao fazê-lo conforme seria o caso de pretender montar conhecimento crítico imune à crítica. Trata-se de conjugar crítica e autocrítica dentro do princípio metodológico de que a coerência da crítica está na autocrítica. Conhecimento científico é o que busca se fundamentar de todos os modos possíveis e imagináveis, mas mantém consciência crítica de que alcança esse objetivo apenas parcialmente, não por defeito, mas por tessitura própria do discurso científico. Ou seja, essa tessitura quer dizer como se constrói essa pesquisa e como se chega a essa conclusão. Então, não por defeito, mas por tessitura, por uma construção própria do discurso científico. Letra D. Observação controlada dos fenômenos. Preocupação em controlar a qualidade do dado e o processo utilizado para a sua obtenção. A gente poderia dar um exemplo aqui?
Por exemplo, né, dentro da arqueologia, quando os cientistas estão em um sítio fazendo em um sítio arqueológico, né, eles fazem o máximo para preservar aquele local, e cada objeto, por mais insignificante aos olhos do não cientista que seja, eles procuram preservar para eles chegarem à conclusão da pesquisa que eles estão fazendo, para que aquilo ali não seja contaminado por ambientes externos e venha dar um dado falso do objetivo com o qual eles estão ali fazendo as escavações. Seria mais ou menos isso. Preocupação em controlar a qualidade do dado e o processo utilizado para a sua obtenção. Originalidade. Refere-se à expectativa de que todo discurso científico corresponda a alguma inovação, pelo menos no sentido reconstrutivo. Não é aceito o discurso apenas reprodutivo, copiado, já que faz parte da lógica do conhecimento questionador, desconstruir o que existe para o reconstruir em outro nível. Demo vai falar que não é disso que se trata, né? O cientista ele busca essa informação a partir do zero, para poder chegar a uma resposta, né, que seja convincente e que seja pelo menos plausível diante de outras pesquisas acerca daquele assunto que já foi feito, né? Mas não usar o que já foi feito para poder idealizar algo. Não, ele vai pesquisar também, porque ele quer ter a sua própria opinião acerca do objeto de investigação. Coerência. Argumentação lógica bem estruturada, sem contradições. Critério, mais propriamente lógico e formal, significando ausência de contradição no texto. Fluência entre premissas e conclusões. Texto bem tecido como peça de pano sem rasgos, dobras, buracos, segundo o Demo 2000, página 27. As peças encaixam-se bem, sem desafinação, os capítulos fluem elegantemente, as conclusões necessárias, inevitáveis, inequívocas em sua face positiva, coerência nos conceitos e teorias, né? Não pode haver contradições dentro da pesquisa. O objeto pesquisado ele tem que ser seguido um encadeamento lógico dentro da pesquisa, coesão, os elementos que se ligam um ao outro, as ideias que se ligam umas às outras de forma coerente, né? Não pode haver incoerência dentro da pesquisa científica. Sistematicidade. Parceira da coerência. A sistematicidade é parceira da coerência. Significa o esforço de dar conta do tema amplamente, sem exigir que se esgote, porque nenhum tema é propriamente esgotável. Supomos, porém, que tenhamos estudado por todos os ângulos, tenhamos visto todos os autores relevantes, dando conta das discussões e polêmicas mais pertinentes, passando por todos os meandros teóricos, sobretudo que reconstruamos meticulosamente os conceitos centrais. A consistência. Consistência é a base sólida para você determinar ou fazer o seu argumento. Precisa ter uma base sólida. Refere-se à capacidade do texto de resistir à contra-argumentação ou, pelo menos, merecer o respeito de opiniões contrárias. Em certa medida, fazer a ciência é saber argumentar, não só como técnica de domínio lógico, mas, sobretudo, como arte reconstrutiva. É bom lembrar que dentro da pesquisa científica, você vai ter sempre a fala de um
de um especialista que já estudou o assunto, que já pesquisou o assunto, né? E essa base sólida, ela tem que ter o respaldo desse especialista, dessa pessoa que já estudou o assunto, que já deu o seu posicionamento. Aí você pode comparar, você pode comparar aquilo que você está pesquisando com o que aquele cientista falou a respeito. É por isso que nós estamos sempre citando aqui um especialista, né, dentro da área do conhecimento e da pesquisa científica, esse Demo, que nós estamos sempre citando nesse texto, porque ele foi uma das pessoas consultadas para a construção desse material, né? Linguagem precisa. Sentido exato das palavras, restringindo ao máximo o uso de adjetivos. Autoridade por mérito significa o reconhecimento de quem conquistou posição, respeitada em determinado espaço científico, e é por isso considerado argumento. Segundo o Demo, página 43, corre todos os riscos de vassalagem primária, mas no contexto social do conhecimento é impossível livrarmos-nos dele, né? Desse discurso da autoridade, né, que já tem o mérito definido. Relevância social. Os trabalhos acadêmicos em qualquer nível poderiam ser mais pertinentes se também fossem relevantes em termos sociais, ou seja, estudassem temas de interesse comum, se dedicassem a confrontar-se com problemas sociais preocupantes, buscassem elevar a oportunidade emancipatória das maiorias. Demo 2000, página 43. A ética. Procura responder à pergunta: a quem serve a ciência? Em seu contexto extremamente colonizador, o conhecimento científico tem sido, sobretudo, arma de guerra e lucro. E assim, como construiu fantástica potencialidade tecnológica, pode tornar inviáveis as condições ambientais do planeta. Segundo o Demo 2000. A visão ética dedica-se, sobremaneira, a direcionar tamanha potencialidade para o bem comum da sociedade. Na verdade, esse é o propósito, deve ser o propósito da ciência, trabalhar de forma clara, eticamente, né, visando trazer soluções, melhorias, resoluções para o bem da sociedade comum, para o bem comum da sociedade, aliás. A intersubjetividade. Opinião dominante da comunidade científica de determinada época e lugar. Referência ao consenso dominante entre os cientistas, pesquisadores e professores que acabam avaliando e decidindo o que é ou não válido dentro do campo da ciência. Muitas vezes podemos entendê-la como grupo fechado, mas é possível também vê-la como a concorrência aberta entre correntes que, assim, ao lado de coibir inovações, acabam também as promovendo. Demo 2000, página 43. A intersubjetividade é considerada um critério externo à ciência, pois a opinião é algo atribuído de fora, por mais que provenha de um cientista ou especialista na área. Devemos destacar, no entanto, que a intersubjetividade é tão importante para a ciência como os critérios internos, dito de qualidade formal. Desse critério decorrem outros como a comunicação, a comparação crítica, o reconhecimento dos pares, o encadeamento de pesquisas em um mesmo tema e etc. Esses critérios possibilitam à ciência cumprir sua função de aperfeiçoamento a partir do crescente acervo de conhecimentos da relação do homem com a natureza. E por aqui nós finalizamos hoje essa primeira videoaula e espero que tenham gostado. E qualquer dúvida, mande essas dúvidas no e-mail ou então no WhatsApp dessa disciplina virtual. Que Deus abençoe a todos.